Confira neste vídeo, nosso amigo Renato, da Guerreira Amarok Prata, fez um convite para viajarmos até a cidade de Socorro, em São Paulo, para um programa muito especial. Conheceremos seu irmão Rogério, sua esposa Ana e a incrível casa sobre rodas, recém-montada para dar a volta ao mundo. Veja os detalhes deste imponente motorhome caminhão 4x4, um sonho de muitos overlanders e um dos exclusivos montados no novíssimo caminhão Volkswagen Delivery 4x4. Chegamos ao camping e de longe já avistamos o imponente e inconfundível caminhão. O modelo escolhido foi um Volkswagen Delivery 4x4, retirado 0 km e enviado à empresa Mototrailer, sediada em Pirassununga, para a montagem da casa. Seu motor é um Cummins 3.8 litros de 4 cilindros, que entrega 175 cavalos de potência. O câmbio é manual, de 6 marchas, e possui tração 4x4 com reduzida. A velocidade de cruzeiro é de cerca de 80 a 90 km por hora. A velocidade máxima é limitada a 110 km por hora. A suspensão e amortecedores são específicos para o modelo com tração nas 4 rodas e garantem uma capacidade de carga de 7 toneladas. Equipado com freio a ar, com ABS e EBD. Feito para o off-road, possui ângulo de ataque de 30 graus e de saída de 39 graus. Foi também instalado um guincho elétrico com comandos no interior da cabine. As rodas de 17 polegadas e meia são calçadas com pneus 235/75 all-terrain, sendo de rodado duplo no eixo traseiro. Todos os pneus são providos de monitor de pressão. As dimensões dos pneus foram mantidas originais, pois são de muito mais fácil manutenção e substituição nas viagens. A cabine é elevada e muito confortável, com sistema de suspensão nos bancos do motorista e passageiro, ar-condicionado, kit multimídia e câmera de ré. O acionamento da tração 4x4 é por meio de um botão e o freio de estacionamento também é a ar. A direção tem assistência hidráulica. Vamos agora falar da parte da casa deste motorhome incrível. Ela foi projetada e construída no tradicional Mototrailer. Foi, aliás, o primeiro motorhome montado pela empresa em um caminhão Delivery 4x4. As dimensões desta robusta estrutura que irá percorrer milhares de quilômetros: 2,45 metros de largura, 3,60 metros de altura e 7,80 metros de comprimento, pesando no total 8,5 toneladas. Há um toldo com abertura elétrica para sombra e proteção da chuva. Próximo à porta de entrada, há uma cozinha externa com pia, fogão a gás e um forno que funciona também como air fryer. Ao lado, há um televisor LCD com soundbar. Logo abaixo, há um compartimento para água mineral, onde localiza-se o controle das sapatas niveladoras, que erguem o caminhão em terrenos desnivelados. No fundo do motorhome, há um amplo espaço onde estão instalados o reservatório de água para banho e uso nas pias, o reservatório de água do climatizador resfriar e uma lavadora de roupas com capacidade para 3 kg. Acomoda a moto, utilizada para deslocamentos curtos. Para puxar a pesada moto, foi instalado um guincho elétrico. Há nesta parte do motorhome entrada de água, que conta inclusive com um sistema de boia para interromper automaticamente o abastecimento quando o tanque está completo. Vamos falar agora da parte elétrica. O motorhome é provido de 4 baterias estacionárias de 180 amperes, que podem ser alimentadas por fontes externas, pelas placas solares ou pelo gerador. O gerador é um Honda de 220 volts a gasolina. Apesar de muito silencioso, o gerador fica dentro de um compartimento com isolamento acústico, e por haver ventilação, pode ser ligado com a porta do compartimento fechada. Ao lado encontra-se o botijão de gás que alimenta os fogões e o aquecedor de água. Há ainda outro compartimento para acessórios e onde fica o controlador das placas solares. Há mais 2 portas que dão acesso ao tanque de Arla 32 e ao volumoso tanque de 150 litros de diesel. O motorhome possui uma autonomia impressionante de 750 km. Ao redor do motorhome, há iluminação de LED. As paredes, o teto e o piso são revestidos com 2 camadas de alumínio preenchidas por espuma injetada para isolamento térmico. Para entrar na casa, uma escada com acionamento elétrico é estendida. Todo o espaço no motorhome foi planejado e seu aproveitamento eficiente. Abaixo dos degraus da escada ficam compartimentos para guardar calçados. Deixa eu mostrar este motorhome por dentro. É a primeira vez que eu entro no motorhome. Nossa! A sala possui um mecanismo de slide out.
ampliando o espaço interno quando o motorhome está estacionado. Acima da mesa de refeições, há armários com forno micro-ondas e espaço para mantimentos, com pontos de iluminação em LED, tomadas e caixas de som do home theater. Para um terceiro passageiro, esta mesa aqui vira uma cama. O motorhome foi equipado com um serviço de TV paga via satélite da Sky, com uma antena retrátil motorizada que se posiciona automaticamente para a recepção do sinal de satélite. Nas poltronas foram montadas amplas gavetas, onde estão itens como materiais de primeiros socorros. Ainda na sala, no armário do televisor, há diversas gavetas e em sua parte inferior encontra-se o painel com disjuntores para controlar toda a parte elétrica da casa. A partir da sala era possível acessar a cabine do caminhão. A cozinha possui fogão a gás, exaustor, pia com água aquecida. Mais armário e o mais impressionante, uma geladeira inteira, sabe? Não é um frigobarzinho. No teto está instalado o aparelho de ar-condicionado da Dometic, com função de aquecimento. Queria mostrar agora o banheiro e o quarto, né? A gente imagina que dentro de motorhome são todos bem compactos, pequenos. Não, é bastante espaçoso. Para cá a privada e a pia, para cá o chuveiro. O banheiro foi dividido em 2 ambientes. Em um lado ficam um vaso sanitário, pia, armários e aquecedor de toalhas. Do outro lado do corredor encontra-se o box de banho, com chuveiro com aquecimento a gás. Por fim, vamos mostrar o quarto. Acomoda uma cama de casal e, para proporcionar uma confortável noite de sono, a temperatura pode ser regulada por meio do climatizador da Resfriar ou do ar-condicionado da Dometic, também com função de aquecimento. Cá, uma cama de casal, com armários também, um televisor. É um espaço bem amplo, viu? Da Carovelene está neste fim de semana em Socorro para fazer um passeio? Não? Olha que o Renato aqui do lado, dono da Maroc. A gente veio conhecer o motorhome do irmão do Renato que vai viajar o mundo. Rogério, e aí, me conta, o motorhome é novo, você vai percorrer o mundo com ele? Então, a ideia esse ano é ficar rodando aqui no Brasil. Daqui, de repente, a gente vai a Belo Horizonte, depois a ideia é ir para o Pará. E quem sabe o ano que vem sair do país outra vez, né? Rogério, algumas curiosidades que a gente tem, né, para quem abandona tudo para viver no motorhome e percorrer o mundo. E as raízes, como é que ficam? Então, essa é a dificuldade, né? A dificuldade é largar os amigos no Rio, né, de onde a gente é, a família e tal, essa é a dificuldade. Mas hoje você tem muito contato por internet e tudo mais e vai suprindo, né? E de vez em quando volta em casa para dar um beijo na galera, né? E aqui o motorhome de vocês foi customizado, né? Pra vocês desenharam o motorhome. Foi. Coube tudo que vocês queriam colocar dentro? Coube. Na verdade, customizado assim em termos, né? Mas o caminhão foi customizado. O modelo do caminhão que é diferente do que normalmente o pessoal faz. Mas a casa, ela é bem dentro de um padrão lá do fabricante, quem montou pra gente foi a Mototrailer, que é o nosso terceiro motorhome da Mototrailer. E é bem dentro do padrão deles, tirando uma coisa ou outra, adaptando ao caminhão e tal. Mas é bem dentro das plantas que eles têm lá. Algumas coisas você consegue mexer, outras não. Tipo o banheiro, por exemplo. Banheiro do chuveiro, que é injetado e tudo, então você tem que usar o chuveiro deles, entendeu? O tamanho deles e tudo mais. Uma coisa ou outra você mexe, mas... Uma vez eu sentei com a Ana para poder fazer uma planta do motorhome ideal e chegar a uma conclusão que o motorhome ideal era aquele que a gente estava sentado dentro, entendeu? Então não tem muito o que mexer. Os caras têm muita experiência nisso e as plantas são bem interessantes. Rogério, por onde você já andou em motorhome? Nós já fizemos do Ushuaia a Prudhoe Bay, né? A ponta do Alasca lá. Isso em 2 viagens separadas, isso quando eu me aposentei no final de 2013 e no início de 2014 nós fomos para o Alasca, saímos do Rio, né, que nós somos do Rio, saímos do Rio para o Alasca, e eu acho que em 2016, se não me engano, nós saímos em 2014, voltamos em 2015, em 2016 nós fomos para o Ushuaia, fizemos o Ushuaia e uma outra coisa que nós fizemos também que foi bem legal, que é assim, bem diferente, é fazer a carretera austral toda, né? Puxa, fazer até legal. Vila ou Rings, né? Passar a Caleta Tortel e tudo mais, que é bem legal também. Só você e a Ana, né? Só a gente, só a gente. Na verdade, pro Alasca nós fomos com outro casal, que é um casal super amigo,
Mas esse casal acabou retornando para o Brasil 2 meses antes da gente, e aí nós ficamos mais 2 meses rodando nos Estados Unidos, só eu e a Ana. E mais lá para fazer para Ushuaia e tudo, sempre sozinhos. Depois disso nós já fizemos em 2019, já com um segundo motorhome, que esse é o terceiro, mas com o segundo motorhome. Nós fizemos o norte da Argentina, fizemos um pedaço do Paraguai, fizemos a Bolívia também. Você sente que falta infraestrutura em território brasileiro? Lá fora é mais fácil? Com certeza, em determinados países é muito mais fáceis do que no Brasil. Estados Unidos, por exemplo, nem se compara. Eu nunca tinha tido uma experiência aqui no Brasil de acampamento e tudo mais, isso nunca foi minha vibe de acampar e tudo mais. Então nós começamos isso com o motorhome. E quando a primeira viagem que nós fizemos de motorhome, basicamente a primeira viagem, foi para o Alasca, né? Imagina, já escolheram Alasca para ir, né? E quando nós voltamos, nós ficamos surpresos assim, com a estrutura de camping por aqui. Existem alguns aplicativos no celular, Viva Sobre Rodas, você tem o Macamp, você tem o iOverlander, né, que é um aplicativo internacional que você vê em todo canto e que te ajuda muito. Tem muita estrutura por aí, não só camping, como tem pontos de apoio, tem muitos lugares para ficar. Não tem dificuldade. Nunca tive problema de segurança, nunca tive nenhum problema com relação a isso. E uma pergunta engraçada, como é que a Ana tá nisso, né? Que geralmente as mulheres são mais sensíveis. Então, a Ana adora, né? A gente sempre gostou muito de viajar de carro, viajava de Land Rover, dormia na Land Rover e tudo mais. Quer dizer, mudar pro motorhome foi um baita upgrade, né? Então, mas a Ana adora. Desfrutamos um domingo muito prazeroso na companhia da família Rezende, que carrega na bagagem muitas histórias e experiências de viagem incríveis. E neste momento, testemunhávamos o ingresso do casal Rogério e Ana em um novo estilo de vida. Esperamos que este motorhome leve-os por estradas e destinos fantásticos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Só assim o YouTube entenderá que nosso conteúdo tem valor. Confira as séries que publicamos com nossas expedições pela América do Sul e os vídeos com avaliações de 4x4 e produtos outdoor. Muito obrigada e acompanhe em breve nossa próxima expedição.